Olá, meus caros, aqui no ICC, há uma partida que eu vou jogar agora de 15 minutos, 15 por 15, ainda na parceria com o nosso amigo Thiago Guimarães. Já estou aqui no pool, aguardando o adversário, tá? Apertei aqui o botão 15 minutos, play 15 minutos. Aí estou no pool aguardando. Eu acho que vou dar uma pausa aqui enquanto o adversário não aparece. Ok. Ok, a partida acabou de começar. Um adversário do Brasil é o Roy. Acho que eu já joguei com ele alguma vez. Ele está com rate muito baixo de 5 minutos em 1470. Já jogou quase 26 mil partidas, máximo de 1859. Tá. Acho que eu já joguei contra ele alguma vez. A gente está aí com uma siciliana. A gravação está normal. A partida acabou de começar. Tudo aí lance básico ainda. Talvez A6, ok, bispo E3, talvez cavalo G4, talvez E6, talvez E5. Vamos ver a resposta dele. E5, entrando aí numa Najdorf típica, numa Najdorf bem característica. F3 impedindo o cavalo G4. Roque, a dama a D2. Com a ideia aí, claro, do grande roque agora. Agora vamos ver se ele vai avançar cavalo BD7 ou vai fazer B5. Cavalo BD7, ok. A gente responde com G4, ameaçando G5 agora. Olha que legal. A G5, esse cavalo não pode mais voltar, não dá para ele voltar para casa D7, né? Joia. Aqui é cavalo E2. Vamos ver a resposta dele. Se ele fizer cavalo H5, eu faço cavalo G3. Uma ideia legal. Se cavalo toma, peão toma, dama entraria aqui na casa H2 olhando o ponto H7. Eu vou fazer H4 nessa posição. Eu posso fazer H4 ameaçando bispo toma F4. Peão toma, dama toma. Ele está jogando rápido, talvez ele conheça melhor do que eu essa posição. Eu já gastei aí 1 minuto e 10, ele gastou 29 segundos só. Eu acho que é H4 aqui, defendendo o peão de G5. A minha ameaça agora é fazer bispo toma F4. Ele está chegando aqui com o cavalo, com o peão já em A4, atacando o meu cavalo. Eu vou ter que achar uma casa para esse cavalo, talvez a horrorosa casa A1. Para mim não tem que fazer cavalo A1, vou fazer rei B1, porque agora A4 eu faço cavalo C1. Por enquanto ele está com iniciativa muito boa aí, tá? Essa posição eu acho que é teórica, mas as negras estão com a iniciativa muito boa aí. Puxa vida. B3, hein? Peão toma. A4 vai tomar B3 e é possível que eu faça A3. Se eu fizer cavalo toma B3, bispo toma e aí meus peões vão ficar dobrados aqui na coluna B. Não me interessa isso. Em algumas linhas ele pode até futuramente sacrificar esse bispo de E7 na casa A3, trazendo, por exemplo, dama B8, torre C8, dama de B8 para A7, com ideias aí de avançar o peão e sacrificar o bispo na casa A3. Uma posição muito aguda essa. Eu espero que ele não conheça essa posição melhor do que eu, como parece que conhece. Bispo toma F4, peão toma, dama toma. Eu estou com um peão de vantagem. Meu rei está menos seguro que o rei dele. O rei dele está muito mais seguro do que o meu. E ele está querendo chegar aí já com as peças. Talvez uma ameaça aí futura de dama C2. É chato esse lance. Ele pode querer avançar esse peão de F para se trocar, colocar o bispo de E7 na casa F6, olhando o ponto B2. Meu cavalo está meio fora de jogo nessa posição. Cavalo F5 parece um bom lance. Cavalo F5, se dama C2, rei. Gente. Cavalo F5, dama C2, cheque. Rei A1, torre toma A3, peão toma A3. Quase que tem dama C2, A2 mate. Só não tem por enquanto porque o cavalo está
está em C1 impedindo isso aí. Mas está uma posição extremamente aguda. Eu quero muito fazer cavalo F5. Eu sei que esse ponto aqui está solto, ele está ameaçando aí um dama C2. É no mínimo um lance desagradável. Eu vou fazer primeiro bispo D3. Bispo D3 conecta as torres. Olha a casa C2. Eu quero muito fazer cavalo F5, tá? Trocando, ameaçando trocar aí com o bispo de E7. Para quê? Meu interesse é trocar o maior número possível de peças para tirar força do ataque dele, porque ele está mais bem coordenado no ataque do que eu. Eu estou com o peão de vantagem, mas ele está com as peças muito bem colocadas. Eu só espero não estar perdido nessa posição. Será que ele tem cavalo B2 aqui? Cavalo B2, dama toma, dama A5 ameaçando dama A3. Tá, mas se cavalo B2 aqui leva o intermediário, cavalo E7. Ele não pode fazer bispo E8, porque eu faço dama de F4, toma D6. É possível que ele faça um torre de F em E8? É possível, não sei se é o melhor lance. Cavalo toma, torre toma. Seguido talvez de dama F2, dama D2, perdão, dama D2 olhando a casa B2, tá? Contra, cavalo toma B2. A iniciativa dele está muito boa aí. Vamos ver se ele consegue justificar esse sacrifício de peão que ele fez. Tá, se torre é 8, eu tenho um cavalo E7, mas um outro lance que aparece, se torre é 8, é bispo B5. O problema de bispo B5 é se ele já não tiver um cavalo, toma B2, atacando a minha torre. Aí eu teria que fazer rei toma B2 e um dama A5 já ataca o ponto A3. E o rei está extremamente inseguro nessa posição. Principalmente se for justificado o cavalo toma B2, tá? Se ele fizer de imediato, se ele fizer agora, cavalo toma B2, claro, eu faço cavalo toma E7, cheque, dama toma, rei toma B2, tá? Esse dama A7, ameaçando dama A3, eu faço dama toma D6, dama toma D6, olhando o ponto A3. Não é isso? Cavalo toma B2. Cavalo toma E7, cheque. Dama toma E7. Rei toma B2. Dama A7. Dama D6. Defendendo o ponto A3. Aí ele faz torre de F em D8 atacando a minha dama. Talvez dama B4, mas daí vai ter torre F8. Pode ser que tenha aí uma repetição de lances. Pode ser. Nessa posição final, após dama D6, torre de F8 em D8 atacando a dama, dama B4. Se torre de D8 para bola 8 atacando a minha dama, talvez a dama tenha que retornar para D6. Pode ser que tenha aí uma repetição de lances. Ele está pensando muito tempo, talvez ele faça aqui um outro plano bom para ele. Bispo toma F5. Dama toma F5 e a minha dama está um pouco fora do jogo. Está um pouco longe do meu rei. Ele agora está pensando bastante. Ele saiu do book dele, ele jogou os primeiros lances de maneira muito rápida. Se bispo toma F5, talvez melhor seja peão de E4 toma F5. Com a ideia aí de avançar futuramente F5 para F6, tá? Fazendo o contato aí dos peões para poder gerar uma ruptura aí. Legal, ele não fez nenhum dos lances que eu estava esperando. Cavalo toma E7. A minha dama de F4, a minha torre, está olhando aqui o ponto D6, por enquanto, claro, não tem, porque o bispo está na frente. Se eu faço um bispo
F2, por exemplo, perdão, bispo E2, aí ele vai ter que fazer um torre de F em E8, em D8, defendendo. Queria muito fazer bispo E2 agora. Tá, porque bispo E2 não só tem a ameaça dama toma D6, mas tem também a ideia de trazer o cavalo para D3, trocando peça, tá? Não sei se é o melhor lance da posição, na análise a gente vai ver com o computador, mas a ideia é tanto atacar o ponto D6, tá? Para ganhar mais um peão e forçar, e quase que forçar aí uma troca de damas. Se as damas forem trocadas nessa posição, as brancas estão praticamente ganhas. E acredito que esse lance agora é bom, colocando o cavalo em jogo, propondo troca, e podendo fazer até um cavalo D4, se ele recusar a troca, fazer um cavalo D4, ideia cavalo D5. Esse cavalo da péssima casa, C1, tudo bem, defende aqui um pouco a estrutura do roque que protege o rei branco. Mas um cavalo D3, cavalo D4, cavalo D5, me daria muito bem colocado nessa casa. Então eu vou fazer aí um torre, um cavalo D3, esse cavalo toma, torre toma, com a ideia de dobrar as torres nessa coluna aqui, pressionando aí o peão de D6. Se ele recusar trocar esses cavalos, talvez ele faça um cavalo A4, só que agora meu cavalo está olhando esse ponto B2. Se cavalo B4, cavalo de D3 em B4, a pergunta é, ele tem cavalo toma B2? Cavalo toma B2, torre toma, rei toma B2, ok. Esse ponto aqui está defendido, o ponto A3 está defendido apenas pelo rei de B2. Dama A7. Aí eu tenho que fazer o esquisito, torre de D1 em A1, hein? Lance meio estranho, né? Mas de qualquer forma, mesmo cavalo toma, se cavalo toma, tá solto. De qualquer forma, ele já tem ele já tem cavalo toma B2, se ele quiser ele tem esse lance. Ele vai ter que provar que esse lance é bom. Porque, por exemplo, a cavalo agora já está entrando aqui na casa C6, não é isso? Cavalo C6 atacando a dama, atacando torre. Caramba, que lance. Que lance, hein? Que lance. Tá. Uau. Que lance. Será que está correto isso? Se peão de B2 toma C3, torre toma A3. Caramba. Caramba. Eu estou em xeque. Eu vou ter que fazer esse lance. Peão toma cavalo. Torre toma A3 agora. Torre negra vai tomar em A3. E eu vou ter que me justificar aí. Eu vou fazer cavalo C6 agora. Uau! Dama C1, né? Dama C1. Eu queria muito fazer cavalo C6 agora, hein? Mas aí dama toma A3, com ameaça de mate. Dama A2 cheque, dama C2 mate. Cavalo C2 não tem, peão toma C2. Gente, que posição. Dama C1. Dama C1. A ameaça minha agora é cavalo C6, tá? Cavalo C6, atacando dama, atacando torre. Um plano que eu tenho aqui é fazer bispo B5 para fazer peão de A3 em A4. Peão de A3 em A4, defendido aí pelo bispo de B5. Bispo em B5, peão branco em A4, tá? Minha vantagem material está muito boa, ele tem 27, eu tenho 31. Eu tenho peça e peão de vantagem. Mas é evidente que meu rei está muito inseguro. Se ele não conseguir alguma coisa muito boa aí, se ele não conseguir justificar esse ataque dele, ele está perdido. Por exemplo, ele já soltou aqui o ponto D6, tá vendo?
E olha só que legal. Torre toma D6, ameaça torre A6. Que aí a dama sai e a torre branca de A6 toma a torre negra de A8, simplificando bem essa posição, hein? Lance importante. Lance importante. Se torre toma, se dama A2, dama F2, perdão, vai ter aí um... Não tem nada não. Torre toma D6. Ideia, torre A6. Por enquanto, a dama está defendendo aqui o ponto C3, está defendendo o ponto A3. Se torre toma, dama toma. Se dama toma, A3 ameaçando dama A2, eu tenho dama B2, tá? Dama de C3 em B2. Repetindo, não tem torre toma C3, porque dama toma C3. E se dama toma A2, dama B2 simplesmente. O que é isso? O que é isso? Não entendi. Vamos lá, meu filho. Você tem que justificar esse ataque seu. Você já sacrificou peça demais. Você vai ter que ter uma coisa muito boa aí para... E outra coisa, daqui a pouco eu tenho que dobrar, tá? Eu posso ter sempre a ideia também de dobrar a peça aí, dobrar a torre na coluna, para ficar mais fácil de forçar uma simplificação nessa posição. Não estou vendo nada para ele aí, não. Atacou a minha torre, está defendida agora. Cavalo A6? Não, muito exótico esse lance. Como é que eu consigo forçar uma troca de peças aí, hein? Torre A6? Ele faz torre de A8 em B8. Dama de B2 em D2. Dama de B2 em D2 eu estou ameaçando mate, tá? Agora não estou mais ameaçando mate porque ele criou essa casa de respiro. Será que eu estou deixando passar alguma coisa aí? Eu estou com a sensação de que tem algum lance aí que eu estou deixando passar. Alguma coisa boa aí que eu estou deixando de ver. Eu quero muito fazer aqui um dama de B2 em D2, tá? Soltando esse peão aqui. Se torre toma, torre a D8, torre toma cheque e dama D4, dama D4 forçando a troca de damas. Eu entrego um peão, que é o peão de A3, em troca aí de uma posição absolutamente ganha. Claro, se ele tomar em A3. Agora, se ele não tomar em A3, a minha ameaça é dama de D2 em D4. Caçando a dama dele aí no tabuleiro. O problema é que ele faz aí um dama A5. Nessa posição aqui, se eu fizer um dama D4, ele faz um dama A5 e esse ponto está muito bem atacado. E vai ser um pouco difícil de eu defender esse ponto. Vou fazer esse aqui para ver qual que é a intenção dele. Se ele fizer um dama A5, eu acho que eu vou ter que voltar com o dama para B2 para defender o ponto A3. Isso aqui é um pouquinho uma armadilha. Eu estou deixando esse peão aqui para ele. Se ele toma, torre 8, torre toma, dama toma cheque, rei G7, dama de D8, B4, dando cheque ao rei e atacando a dama. Dama toma, torre toma, posição absolutamente ganha para as brancas. Isso se torre tomar 3. Agora o problema é que o bom lance para ele aqui seria um dama A5, ameaçando dama tomar 3. Fazer cavalo de B4 em C2 parece absolutamente péssimo. Cavalo de B4 em C2 defendendo A3. O problema é que essa avenida aqui está aberta. Ele faz um torre cheque. Ele foi lá no lance correto. Mas parece que tem um lance legal aqui. Opa, tem um lance legal aqui, rapaz. Oh, Jesus, agora que eu estou vendo esse lance. Torre A6.
Torre A6, porque torre toma, bispo toma. Vamos lá, vamos embora. Nem ele nem eu vimos esse lance. Eu vi esse lance só agora. Torre toma, bispo toma. Tudo bem, no final ele ainda tem dama toma A3. Mas eu estou entregando parte do material. E tem dama toma A3 agora. Eu estou entregando aí um peão. Ah, tá. E está atacado aqui o ponto C8. Está atacada a torre dele. Ok, a ameaça dele é fazer dama toma A6, tá? Dama toma A6, porque o cavalo não pode tomar em A6, já que a torre está cravando o cavalo nessa. Mas eu tenho dama D6, que defende o bispo, olha o cavalo e ataca B8. Aí ele vai ter que tirar a torre, e aí rei B2 defendendo. Aí vamos fazer esse lance. Talvez rei B2 agora para defender o peão de A3. Talvez. É possível que ele faça um torre A8. Torre A8, eu acho que ele vai fazer esse lance. Mas aí torre A8 eu tenho dama C6. Eu estou quase conseguindo forçar a trocar a dama pela as duas damas aí. Porque esse torre A8 agora não me convenceu esse lance. Talvez seja bom, vamos ver. A dama dama cheque, parece forçado. Ele vai fazer um rei G7 agora. Abandonou. Uai, abandonou? Será que estava tão ruim assim? Rei G7, não vi aqui. Ah, tem dama F6. Opa, não vi esse lance, não vi esse lance. Não, legal, legal. Tava tão atento, tava tão preocupado aqui para ver se ele tinha algum golpe tático que eu não reparei no mate em 2. Bom, vamos para a análise e daqui a pouco, minutos. Ok, pessoal, aqui com o Houdini, para a gente analisar rapidamente essa partida, é 4C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, bispo E3, E5, cavalo B3, bispo E7, tudo normal, F3, tá? Roque, a dama D2, bispo E6, a grande roque, cavalo de B em D7, G4. Você está vendo aqui que a análise estocada lá no Chessbase aponta que G4 é um lance principal nessa posição do ponto de vista aí das máquinas. B5, eu fiz lá G5, tá vendo? É o primeiro lance apontado pela máquina, é o melhor lance na opinião da máquina. G5, pedindo explicação para esse cavalo. B4. Aqui, eu fiz esse lance aqui, que o Houdini 4, em 18 de 8 de 2015, encontrou cavalo E2, tá vendo? O lance que eu fiz, cavalo E2. Cavalo H5, aí eu fiz lá o cavalo G3. É o lance que está estocado lá. É a primeira sugestão da máquina, cavalo G3, porque se ele por acaso fizesse lá cavalo toma G3, vem aqui, mais em cima do menos. Uma vantagem excelente já para as brancas. Se ele faz lá um A4, por exemplo, tem dama H2, tá? Já ameaçando mate lá em H7. A posição das negras aí estaria complicada. Então, após esse cavalo G3, ele fez cavalo F4. O lance que eu fiz foi o H4, que você está vendo aqui embaixo, na análise já feita pelos computadores, uma profundidade muito boa, profundidade 25, profundidade 29. Eu fiz o lance H4, tem esse lance 15 aqui. Lance 15, H4, sustentando lá o peão de G5, a minha ameaça é bispo toma F4, peão toma, dama toma. Só que ele está desenvolvendo aqui na ala da dama, muito bem, está fazendo um lance excelente aqui, A5, para tentar criar rapidamente um contra-jogo aqui, à custa de um peão, criar um contra-jogo aqui na ala da dama. Bispo F4 foi o lance que eu fiz, é a primeira sugestão. Não, eu fiz rei B1. Eu fiz rei B1. A máquina fala que o melhor seria um bispo F4. Aqui, o Stockfish 6, em 2 do 8, analisou durante muito tempo aqui e encontrou o rei B1 como um bom lance, tá? A máquina, o Houdini, nesse nível de análise, está dizendo lá, bispo toma F4, peão toma, cavalo F5, tá? Eu fiz rei B1 nessa posição,
Após A4, tá. Eu fiz rei B1 justamente para vagar a casa para o cavalo. Olha lá. A ameaça clara dele aqui é fazer A4, atacando meu cavalo, tá? Então, rei B1 para dar casa para o cavalo. A ideia foi essa. Rei B1, A4, cavalo C1, B3. Peão toma B3, A toma B3, eu fiz aqui um A3. A posição tá equilibrada aí por enquanto. E ao que parece, pela rapidez com que ele jogou, ele conhece essa posição melhor do que eu. Ele fez lá cavalo B6, e eu segui lá com o bispo toma F4, ganhando o peão, dama toma F4, dama C7. E eu fiz aqui esse bispo D3 que você está vendo aqui. A primeira análise com menos 0,18. A posição ainda igual. Bispo D3 tirando essa perigosa casa aqui, C2 contra a entrada da dama. Bispo D3. Eu estava pensando em fazer cavalo F5 primeiro, tá? Vamos ver o que tinha aí. Gente, tinha simplesmente mate. Meu Deus. Dama C2 cheque, rei A1, torre toma 3. Aí eu vi esse lance, torre toma 3. B toma 3, B2 ou B2. Tá. Eu tava achando que esse cavalo defendia a casa A2 contra a entrada da dama. Mas ele tinha o lance B2. Esse lance eu não vi. É de mate. Então, sem querer, eu fiz o lance correto aqui, bispo D3, que desenvolve uma peça que não está desenvolvida, conecta as torres e defende uma casa aqui avançada, que as negras teriam ao seu dispor. Bispo D3. Puxa, não vi toda a análise aí do mate, mas intuitivamente acabei achando o lance correto. Cavalo A4. Eu fiz cavalo F5. É o segundo lance sugerido aqui pela máquina. Tá bom, tá um lance bom. Ele tinha lá cavalo toma B2, conforme eu estava apontando, e as negras ficam melhores nessa posição. Então o cavalo F5 ali não é bom. Melhor seria, por exemplo, um cavalo C2, porque agora se cavalo toma B2, rei toma. Se dama A3, tem aí até torre A1 se quiser. Tem A4 também, se dama toma, torre A1, forçando troca de torre, forçando troca de material. Contra cavalo A4, a ameaça dele tomar em B2. Um lance difícil aí, teria que analisar muito tempo para achar. Cavalo de C em A2, segundo a máquina, o melhor lance nessa posição. Eu não fiz o melhor lance. Cavalo C5. Ele tinha agora cavalo toma B2, tá? Ele fez cavalo C5. Ele recuou o cavalo e eu troquei peça. Tá bom. Mais em cima do menos. Uma vantagem aí muito boa já para as brancas. Dama toma E7. Meu plano é simplificar material. Eu fiz cavalo, bispo toma, bispo E2 agora, com a ideia de atacar esse peão de D6, que ele defendeu. Cavalo D3 para trocar esse perigoso cavalo aqui o cavalo negro dele. Ele recusou a troca. Cavalo D4, lance correto. Cavalo C3, lance bom, hein? Cavalo C3, lance tático muito bom. Meu rei está em xeque, a torre está atacada, o bispo está atacado. Por isso eu tive que aceitar o sacrifício. Dama A7, péssimo lance. O melhor para ele era torre A3, tá? E aí a máquina fala em rei B2, se, por exemplo, dama A7, torre A1, forçando aí as troca de peças aí, tá? A vantagem aí das brancas. Após cavalo C3, peão toma, dama A7, eu fiz lá o correto, dama C1 para defender o ponto A3, ameaça conforme eu apontei, cavalo C6 atacando dama, atacando torre, torre de D em C8 para sair do ataque, torre D6 correto, B2, dama toma B2, dama C5, dobrando aí as torres na coluna, torre de H em D1, G6 para sair aí de temas de mate na última fileira, dama D2 foi o que eu fiz. A máquina fala um difícil lance A4, esse lance é difícil para o ser humano achar. Se torre toma, leva a torre D8, tá aí com a ameaça, depois de avançar esse peão, a dama dando cheque ao rei aqui. Lance difícil, hein? A4, lance difícil. Eu fiz um lance aqui um pouco mais humano. A minha ideia era, se torre toma A3, eu faria torre D8 cheque, e após... e no final ainda teria um dama D4 aqui, forçando trocas. Ok, após dama D2, dama A5, e aí o lance que eu fui ver depois, torre A6, correto lance, torre toma, bispo toma, torre A8. Se eu fizer um lance absurdo aqui, por exemplo, um F4, ele tem lá dama toma A3, achei que ele tivesse até um dama toma A6.
Não tem, porque tem esse lance intermediário. Que aí torre toma, cheque, rei sai e cai a dama. Nem esse lance ele tinha. Tá bom. Então, bispo toma 6, torre B8, dama D6, tá? Qual que era a sugestão da máquina? Rei B2 ou dama D6 mesmo? Dama D6 agora como o primeiro lance. Dama D6, torre B6, e aí o mate que eu não vi, a dama D8 cheque, rei G7, dama F6, rei G8, torre D8, checkmate. Legal, pessoal? Valeu!